se eu me incomodar, eu falo pra você ligar, tá? Tá ok pra vocês o áudio? Boa noite. Como que tá o áudio? Tá baixo? Tá ligado aqui, não tá, Nádia? Deve ser a música que tá baixa, né? É o áudio aqui da minha fala. Tá bom. E a música tá muito alta? Tá bom. Gratidão por vocês estarem aqui hoje. Tenho certeza que este momento é muito importante. Não? Então pode baixar mesmo um pouquinho. É porque aí vai. Tá, então pode desligar? Pode. Vamos começar então? Vamos agradecer a Deus por esse momento. Agradecer as bênçãos que recebemos. Agradecer a presença dos nossos mentores espirituais. Esta live é um chamado urgente, um chamado não político, mas espiritual. Um chamado do coração do Brasil para os corações de seus filhos. Nesta noite, eu, Márcia Vilela de Assis, me apresento diante de vocês como um canal da tecnologia Origem, uma tecnologia espiritual vinda da estrela de Sírius, que atua na Terra através de frequências de cura, reconciliação e despertar. Sou também a mentora física da egrégora Jardim das Flores, um campo espiritual ancorado no Brasil Central, que pulsa a favor da nova Terra. Todos os selos vibracionais que serão apresentados nesta live foram canalizados através da tecnologia Origem. Eles não são apenas imagens. Cada selo é um campo de consciência. Eles carregam códigos de luz, frequências sagradas e ativam no campo energético de quem os contempla a lembrança da missão da alma, da força do perdão e do compromisso com o Brasil espiritual. O som diz que tá baixo. Melhorou? Tá ligado? Não Tá azul aqui? Tá azul. Cadê E- o outro? Mas o outro não carregou, Nádia. Tá bom agora?
Eu não estou entendendo. Sim, não. Como que tá? Ah, tá. Esta live, assim como seus selos e suas palavras, não são fruto de opinião ou análise intelectual. Elas são uma transmissão direta do Conselho Kármico Planetário, como um alerta em um ato de misericórdia. Um chamado para a lucidez, para que possamos compreender o momento espiritual em que o Brasil se encontra, os riscos de repetição de seus padrões de dor e a oportunidade de reconciliação entre os tempos. Se você chegou até aqui, não é por acaso. Algo em sua alma pediu por esta clareza. Que você seja tocado profundamente e que sua presença aqui hoje reverbere como uma semente de luz na consciência do nosso povo. Seja muito bem-vindo. Que a paz, a justiça e a reconciliação sejam plantadas agora. Eu vou pedir para vocês para prestarem bastante atenção no que eu vou ler e em cada selo vibracional que será apresentado e também apresentado, ativado os decretos. Lembrando que como foi dito para vocês agora, é uma canalização da tecnologia Origem e eu quero que vocês fiquem bem atentos para essas informações. A memória espiritual do Brasil e o reflexo da Inconfidência Mineira. O Brasil, como nação, é muito mais do que uma república com fronteiras. O Brasil é uma consciência espiritual viva, formada por povos, terras, rios, culturas e alianças cósmicas que se entrelaçaram para formar um corpo vibracional que tem uma missão: ser a terra da regeneração, ser o coração da nova terra. Mas para que esse coração pulse plenamente, ele precisa liberar o que está aprisionado. E hoje, neste momento da nossa história, o que vemos é um reflexo direto de uma ferida antiga, a ferida da traição, da divisão e do julgamento. O Brasil está vivendo um arquétipo coletivo não resolvido. Um povo dividido entre heróis e traidores, entre quem deve ser exaltado e quem deve ser crucificado. Um povo buscando salvadores e condenando inimigos, mas sem perceber que essas figuras externas estão apenas refletindo o caos interno que ainda habita o inconsciente coletivo da nossa nação.
Gente, eu vou ler esse parágrafo de novo para vocês entenderem o quanto isso aqui é importante. Um povo buscando salvadores e condenando inimigos, mas sem perceber que essas figuras externas estão apenas refletindo o caos interno que ainda habita o inconsciente coletivo da nossa nação. Essa dor não nasceu agora. Ela é ressonância vibracional de um dos primeiros grandes traumas do Brasil espiritual, a Inconfidência Mineira. Naquele ciclo, um grupo de homens ousou sonhar com a liberdade de um Brasil ainda colônia. Eles planejavam romper os laços de opressão com a metrópole e construir um novo país. Mas entre eles houve denúncia, houve traição e houve sacrifício. Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, foi entregue. E sua morte brutal não foi apenas uma punição. Foi uma marca energética profunda, registrada no coração vibracional do Brasil. Um grito de liberdade que foi sufocado com sangue. Uma tentativa de união nacional que terminou em divisão. Mas talvez o mais grave não tenha sido a morte de Tiradentes, e sim o esquecimento espiritual daquilo que essa cena representava. Desde então, o Brasil repete ciclos. Culpamos, aplaudimos, condenamos, exaltamos, mas não curamos. A divisão permanece. Ela muda de roupa, de bandeira, de partido, de nome, mas é sempre a mesma energia não transmutada. Hoje, o que vemos nas ruas, nas redes, nas famílias, essa polarização que rompe lares e amizades não é nova. É a mesma ferida da Inconfidência Mineira, gritando por cura. Por isso, estamos aqui hoje, não para defender lados, não para repetir julgamentos, mas para trazer luz sobre o que precisa ser olhado, compreendido e finalmente transmutado. O Brasil espiritual está cansado de ser dividido. O povo brasileiro não é inimigo de si mesmo. Precisamos entender que quando apontamos um traidor, também corremos o risco de matar um libertador. E que quando colocamos um herói no pedestal, corremos o risco de repetir a crucificação de quem pensa diferente. Que este seja um ponto de virada. Que o Brasil espiritual hoje possa começar a lembrar que os filhos que denunciaram e os filhos que morreram possam finalmente se encontrar no perdão. Que o povo que se dividiu possa agora se reconciliar em consciência. E que a justiça, aquela que vem do alto, possa equilibrar não só balanças jurídicas, mas também os corações da nossa pátria.
selo da reconciliação kármica do Brasil. Neste instante sagrado, diante da luz da consciência e da verdade, eu ativo o selo da reconciliação kármica do Brasil. Que esta terra consagrada por tantas dores seja agora consagrada pela luz. Eu liberto o Brasil das correntes invisíveis do passado, das repetições inconscientes, das condenações sem compaixão e da idolatria que cega. Que o sangue de Tiradentes não clame mais por justiça, mas floresça agora como semente de sabedoria. Que os traidores, os mártires, os esquecidos e os exaltados possam se encontrar na neutralidade da alma, onde tudo é visto e tudo é curado. Eu sou parte do Brasil e hoje, em nome da minha consciência desperta, eu renuncio à divisão e escolho a reconciliação. Que este selo vibre no coração de cada brasileiro, como um lembrete que não há nova terra sem união. Assim é, assim está feito, assim será. O tempo atual e a necessidade de consciência. O que estamos vivendo hoje no Brasil não é apenas uma crise política, econômica ou institucional. É uma crise vibracional. Uma crise de identidade espiritual nacional. Estamos presenciando um povo se afastando, se odiando, se machucando por causa de ideologias que não nascem da alma, mas da manipulação do medo, da dor e da desinformação. Famílias estão se rompendo, amizades se desfazendo. O que era para ser diálogo virou confronto, o que era para ser consciência virou ruído. E o mais grave, as pessoas estão acreditando que precisam escolher um lado para provar seu amor ao Brasil. Mas o verdadeiro amor à pátria não se mede por partido, por voto, por bandeira. Ele se mede por postura vibracional, pela capacidade de ver o todo, sem precisar anular ninguém. Pela maturidade de não cair nas armadilhas do inconsciente coletivo ferido. O problema do Brasil não são os nomes dos políticos, são os arquétipos que eles carregam e ativam. Arquétipos de salvador, de justiceiro, de perseguidor, de vida, de vítima, de traidor, de mártir. Enquanto o povo continuar projetando toda a responsabilidade em figuras externas, seguiremos presos à repetição. Enquanto estivermos divididos, o Brasil permanecerá adormecido, porque um país não desperta pela força do grito, mas pela lucidez da união. O despertar do Brasil não virá da vitória de um lado sobre o outro, mas da coragem de dissolver a guerra interna que cada um carrega. É dentro de nós que a reconciliação precisa começar, e é por isso que estamos aqui hoje. Selo da travessia da consciência. Neste agora sagrado, eu ativo em mim e em todos os que escutam este chamado, a consciência cristalina do tempo presente.
Eu abro mão da raiva que não é minha, das palavras que foram programadas para ferir e das opiniões que não nasceram da minha alma. Que caia agora o véu da manipulação coletiva e que se erga a clareza que unifica, acolhe e desperta. Não estou aqui para atacar, estou aqui para lembrar. Lembrar que eu sou parte de um todo e que todo o Brasil vibra através de mim. Eu renuncio ao arquétipo do inimigo. Eu dissolvo o mito do Salvador e eu escolho caminhar com consciência, sem ser conduzido pelo medo, pelo fanatismo ou pelo ódio. Que este selo da consciência seja vivo em meu campo, como escudo contra a cegueira e como lâmpada para os meus passos. O Brasil não está perdido, o Brasil está despertando e eu sou parte desse despertar. Assim é, assim está feito, assim vibra no coração da nova terra. Reconhecendo os papéis, sem idolatria e sem repulsa. Neste ponto da nossa conversa, é importante trazer clareza. Não estamos aqui para defender políticos, não estamos aqui para atacar políticos. Estamos aqui para olhar para o Brasil além dos nomes, além dos partidos, além da gritaria. Mas também não vamos fingir que eles não representam nada, porque Lula e Bolsonaro, dois nomes que dividem o país, não surgiram por acaso. Cada um deles ativou arquétipos profundos do povo brasileiro. E se a gente quiser realmente curar essa ferida nacional, precisamos entender o que eles representam e onde eles falharam. Lula, a voz do Brasil esquecido. Lula surgiu como símbolo do povo excluído. Representou o nordestino, o operário, o homem que venceu sem diploma. Ele falou com a alma de um Brasil que se sentia esquecido, invisível, deixado de lado. Ele trouxe a sensação de acolhimento, de resgate, de reparação histórica. Mas, ao mesmo tempo, o arquétipo que ele ativou também alimentou pactos inconscientes de dependência e programações emocionais que confundem carisma com verdade. Em muitos momentos, ele foi mais amado do que compreendido e mais protegido do que questionado. Bolsonaro, a força do combate à corrupção. Bolsonaro surgiu como símbolo da revolta contra o sistema tradicional. Representou o militar, o homem simples que fala o que pensa, o anticorrupção, o chega disso tudo. Ele falou com a alma de um Brasil indignado, cansado de escândalos, querendo ordem. Mas o arquétipo que ele ativou também alimentou rigidez, intolerância, discurso violento e exclusão. Em muitos momentos, ele foi mais temido do que ouvido e mais exaltado do que questionado. Nenhum deles concluiu o ciclo da união. A verdade é que ambos tocaram feridas reais do Brasil. Ambos deram voz a partes verdadeiras do povo, mas nenhum conseguiu criar a ponte. Nenhum foi capaz de abraçar os dois Brasis que vivem em conflito. E talvez porque não era o papel deles fazer isso. Talvez essa missão não seja de nenhum presidente, de herói e nem de um salvador. Talvez essa missão seja do próprio povo, de nós. O novo tempo começa quando paramos de projetar.
Chega de esperar que alguém resolva tudo. Chega de jogar no outro a culpa por tudo. O que o Brasil precisa agora é de adultos espirituais. Gente que enxerga o jogo. Gente que entende os arquétipos. Gente que não se ajoelha diante de ídolos e não apedreja quem pensa diferente. Porque o Brasil não vai ser salvo por um nome, vai ser curado por um povo que se cura. Lula e Bolsonaro fizeram parte do ciclo, mas o ciclo não termina com eles. O ciclo termina quando a gente acorda e escolhe não repetir o roteiro da divisão. Hoje não é mais sobre eles, é sobre nós. Selo vibracional, a luz do reconhecimento, além da dualidade. Oração pela cura do Brasil e iluminação de seus representantes. Amado Brasil, terra viva onde pulsa o coração de um povo ancestral. Neste instante de reconciliação entre os tempos, elevamos nossa prece ao plano da verdade e da justiça divina. Reconhecemos com humildade os caminhos já trilhados e os homens que, mesmo em suas limitações, serviram como espelhos do inconsciente coletivo. Que Lula, com sua trajetória de superação e voz aos esquecidos, seja agora tocado pela luz do discernimento espiritual e veja, com o coração aberto, o que precisa ser restaurado. Que Bolsonaro, com sua postura de enfrentamento e clamor por ordem, seja também envolvido na chama da compaixão e encontre em si a semente da escuta e da humildade. Que ambos, em seus caminhos distintos, sejam atravessados pela consciência do que unifica e não mais do que separa. Que possam ser libertos dos papéis de idolatria e rejeição, e que cada um reconheça a parte do bem que foi possível entregar. Que essa nação, tão vasta e tão rica, não precise mais de heróis nem inimigos, mas de seres despertos que saibam caminhar lado a lado. Que o sol da verdade ilumine o passado, o presente e o porvir, e que o povo brasileiro desperte para a sua força interior, tornando-se ele mesmo o condutor da sua libertação. Em nome da origem, do amor e da unidade. Assim é, assim será. Brasil, quando o esquecido e a ordem se olham nos olhos. Durante décadas, o Brasil caminhou como um corpo dividido em busca de si mesmo. E em sua história recente, dois grandes arquétipos emergiram com força, o do esquecido e o da ordem perdida. Lula trouxe à tona a voz abafada dos que estavam à margem. Representou o clamor do povo invisível, aquele que por séculos foi excluído, calado, renegado. Seu arquétipo fala de justiça social, acesso, memória popular, afeto coletivo e sobrevivência. Bolsonaro, por outro lado, despertou a vibração da ordem desejada, do combate ao caos e à corrupção. Seu arquétipo ativa a proteção, o limite, a autoridade, a indignação moral e o desejo de integridade. Ambos, ao seu modo, falam do Brasil ferido que quer se curar. Mas, como feridas abertas em polos opostos, seus caminhos, quando não curados, geram dor, separação e conflito.
Agora, o Brasil está sendo chamado a algo maior. Não é mais sobre escolher o lado, é sobre permitir que essas duas forças se encontrem, se olhem nos olhos e se reconciliem. Se a empatia do esquecido se encontrar com a lucidez da ordem, se a justiça do povo se unir à ética da estrutura, se o afeto popular caminhar lado a lado da consciência e da soberania, então nascerá um novo tempo. Um tempo onde o Brasil será inteiro, não mais dividido entre salvadores e vilões, mas unido na consciência de que todas essas partes vivem dentro de nós. E quando unificamos dentro, unificamos fora. É isso que a tecnologia Origem vem convocar. A reconciliação entre os tempos, entre os arquétipos, entre as feridas e os potenciais. O Brasil não precisa escolher entre Lula ou Bolsonaro. O Brasil precisa transcender Lula e Bolsonaro e despertar a sua própria alma soberana. Aonde que travou? Ah, então é a internet, talvez de vocês também. Selo da integração arquétipa do Brasil. Decreto de ativação. Eu ativo agora, em nome da Origem, o selo da integração arquétipa do Brasil. Que as forças representadas por Lula e Bolsonaro, o clamor do esquecido e a ordem da integridade se encontrem dentro de mim, sem idolatria nem repulsa. Reconheço a presença desses arquétipos como espelhos do povo brasileiro, fragmentos de uma alma coletiva que deseja ser inteira. Eu renuncio à guerra entre partes. Eu entrego a disputa ao fogo da transmutação. Eu uno em mim a empatia e a ética, o povo e a soberania, a justiça social e a retidão moral. Que esse selo ilumine todos os brasileiros e transcendermos personalidades e narrativas, para que o Brasil desperte em unidade vibracional. Com o sol da consciência crística, que o sol da consciência crística brilhe sobre nós e nos revele que a cura do Brasil começa na integração de suas partes. Tá tudo bem? Gente, eu acho que pode ser a internet de vocês que está acontecendo algo. Lula e Bolsonaro, a missão antes da encarnação. Amadas consciências presentes nesta live, abrimos agora um espaço de visão espiritual ampliada. Antes de encarnarem Lula e Bolsonaro, como tantas outras almas que se dispõem a ocupar postos de liderança coletiva, foram chamados diante de seus conselhos espirituais. Ambos aceitaram vir como instrumentos para despertar o povo brasileiro, cada um representando uma força arquetípica necessária à cura do país. A voz dos esquecidos. Lula aceitou trazer em sua alma a dor das massas silenciadas, das mãos calejadas, dos pés descalços, das bocas famintas. Ele sabia que sua história seria marcada por desafios extremos e, mesmo assim,
desejou ardentemente dar voz a quem não tinha voz. Espiritualmente, ele carrega memórias de vidas passadas como curador do povo, homem do campo, operário do destino coletivo. Sua alma vibra com a energia do resgate ancestral das camadas populares. Ele não é isento de falhas, mas veio com a intenção pura de equilibrar uma parte da balança, o esquecimento dos humildes. Bolsonaro, o guardião da ordem. Bolsonaro, por sua vez, aceitou ancorar o arquétipo da proteção, da ordem, da estrutura. Sua alma traz registros antigos de soldados de honra, guardiões de portais, defensores de fronteiras e de valores. Antes de nascer, ele assumiu a missão de trazer de volta a discussão sobre moral, segurança, respeito à pátria e combate à corrupção institucionalizada. Veio com uma energia forte, marcada pela rigidez, sim, mas com o propósito de despertar a consciência sobre os limites que protegem a integridade. Ele não veio para dividir, mas para lembrar que a força também é necessária quando usada com consciência e compaixão. E por que a missão de ambos parece ter falhado? Porque o Brasil não os escolheu como espelhos, e sim como ídolos ou inimigos. Porque o povo projetou neles a própria raiva, carência, medo e esperança não trabalhada. Porque ninguém salva uma nação sozinho. Ambos foram envolvidos pelas forças do sistema, desviados em partes por seus próprios egos e feridas não curadas. Mas isso não apaga o chamado original que existia e ainda pulsa, esperando ser redimido, resgatado e integrado. Este é o chamado, ativar a misericórdia e transmutar a vibração. Se quisermos ver o Brasil curado, não podemos continuar alimentando ódio por um ou por outro. Precisamos ativar a compaixão e reconhecer a humanidade em ambos. Ambos carregam a dor do país. Ambos tentaram entregar algo. Ambos erraram. Mas, acima de tudo, ambos são partes da alma coletiva brasileira. Agora é o tempo de integração. Não é mais sobre eles, é sobre nós, como povo desperto. Selo vibracional, bandeira dourada. Decreto de ativação da missão espiritual dos arquétipos de Lula e Bolsonaro. Em nome da luz da origem, eu ativo agora a consciência reconciliadora da alma brasileira. Reconheço que Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Messias Bolsonaro encarnaram com desejo profundo de cumprir um papel sagrado, serem instrumentos de transformação para o Brasil. Que neste momento eu liberte todo julgamento, toda idolatria e toda repulsa para acessar o olhar da alma, que enxerga além da matéria e do erro. Lula com a força dos esquecidos, Bolsonaro com o chamado da ordem, ambos espelham partes vivas do povo. Que seus acertos sejam honrados, que seus limites sejam curados, que suas sombras não sejam perpetuadas, mas transmutadas pela consciência crística do Brasil. Eu invoco agora a bandeira dourada da missão espiritual da nação, para que o povo erga sua voz, desperte sua coragem e compreenda que não é mais sobre um ou outro, mas é sobre nós. O tempo da divisão termina, o tempo da reconciliação começa. Eu sou a união que transforma. Eu sou o Brasil desperto. Está feito.
Gente, tá tão forte que às vezes eu tô aqui lendo e parece que não é eu e eu volto em mim. O quanto tá diferente e forte isso daqui. Reconciliação vibracional e chamada à consciência. Agora que reconhecemos o papel vibracional de Lula e de Bolsonaro, agora que vimos os arquétipos de cada um, que cada um ativou, é hora de dar um passo além. Porque nem Lula, nem Bolsonaro são a resposta final. Eu vou ler de novo. Porque nem Lula, nem Bolsonaro são a resposta final. Eles foram parte do movimento, parte do espelho, parte do enredo. Mas o Brasil não será curado por um homem, por um partido ou por uma eleição. A cura virá quando o povo parar de esperar. Quando o povo parar de projetar no outro o bem que quer viver e assumir para si a missão de ser consciência desperta em ação. Agora é o povo que precisa despertar para os arquétipos, o povo que precisa equilibrar o clamor dos esquecidos com a força da ordem. O povo que precisa honrar o cuidado com os pobres sem negar a integridade. O povo que precisa lembrar que união se constrói com maturidade espiritual. E, principalmente, o povo que precisa parar de se odiar, de se excluir, de se separar. Se há algo que Lula e Bolsonaro não conseguiram concluir, é porque esse algo não pertence a eles, pertence a nós. O tempo do Salvador acabou, o tempo do vilão acabou. Chegou o tempo do cidadão vibracional, do brasileiro consciente, compassivo e responsável. Que cada um que ouve este chamado agora possa reconhecer: sou parte da alma do Brasil e não mais aceito viver em guerra comigo mesmo. A reconciliação não começa em Brasília, ela começa dentro do nosso coração. Que se ative agora a consciência cristalina da união. Que cada um de nós se levante como semente viva da nova terra brasileira. E que a bandeira que ergueremos a partir de hoje não seja de lado nenhum, seja de todos. A bandeira dourada da origem, a missão espiritual do Brasil. Selo vibracional chamado à consciência. Eu, filho da terra do Cruzeiro, nascido sob o céu sagrado do Brasil, neste momento me levanto como consciência desperta, lembrando-me de quem eu sou. Eu abro mão da divisão, do julgamento, da cegueira coletiva. Eu solto as amarras da idolatria, liberto-me das feridas políticas, eu me reconecto à missão original do meu povo. Invoco agora a luz da origem para iluminar minha mente e meu coração, para que eu veja além dos nomes, além dos partidos, além das narrativas que me adormeceram. Hoje eu assumo meu lugar na história. Hoje eu sou reconciliação. Hoje eu sou consciência viva, a serviço do Brasil que desperta. Que este selo sagrado seja ativado em mim, que minha mente se banhe de luz e que a partir de mim um novo Brasil floresça, não nas mãos de salvadores, mas no coração desperto do povo. Assim é, assim pulsa, assim floresce.
Você pode sim defender aquilo em que você acredita. Você pode se posicionar. Você pode ter sua opinião firme. Você pode, inclusive, se indignar com o que está acontecendo. O Brasil está passando por um momento muito delicado. Muitas pessoas estão sofrendo, decisões políticas afetam vidas reais, mortes estão acontecendo. E não é errado sentir revolta, dor ou inconformismo. O que não podemos mais alimentar é o ódio como forma de expressão, o desrespeito como argumento, a humilhação como resposta. Lula e Bolsonaro, com todos os seus acertos e falhas, representaram arquétipos profundos do Brasil. E o que estamos vivendo hoje é a distorção desses arquétipos. O povo dividido, desorientado, ferido, cansado. Mas agora você sabe, você reconhece, agora você lembra. É possível defender com consciência, é possível discordar com dignidade, é possível agir com firmeza e com amor. Não se cale diante do que está errado, mas também não use sua voz para ferir. Seja uma ponte entre mundos, seja luz em tempos de névoa. O Brasil precisa de gente lúcida, de gente forte com o coração aberto, de gente que saiba dizer: eu discordo, mas eu não te odeio. Eu me posiciono, mas eu respeito a sua dor. Eu luto, mas eu não destruo. Porque no final, nós somos todos Brasil. Enquanto lutarmos uns contra os outros, a verdadeira cura será adiada. Que você seja agora parte da consciência que se levanta não contra, mas pelo Brasil. E que a bandeira que você erga seja do respeito, da coragem e da luz. Agora eu vou ler para vocês um alerta espiritual que veio sobre o Brasil. Alerta espiritual sobre o Brasil. Canalizado com as bênçãos dos mentores da origem da egrégora Jardim das Flores. O Brasil se encontra neste momento à beira de uma bifurcação vibracional coletiva. De um lado, há um chamado profundo à elevação, à reconciliação entre tempos, arquétipos e povos. Do outro lado, há uma espiral de densidade alimentada por ódio, intolerância, manipulação espiritual e mental, desinformação e polarização cega. Se o Brasil continuar vibrando na divisão, na zombaria, na idolatria cega ou na repulsa destrutiva, poderá se abrir um campo denso com os seguintes desdobramentos possíveis: colapso social progressivo. Conflitos urbanos e interpessoais aumentam. Lares, comunidades e até famílias se rompem por ideologias. O medo vira argumento e a violência se normaliza. O povo se levanta contra o próprio povo. Não há mais inimigo externo. O inimigo agora está no espelho. Nublamento espiritual e manipulação psíquica. Um véu sutil, mas poderoso, pode cobrir os centros de consciência do povo. Há risco de que pessoas percam o discernimento, tornando-se marionetes de narrativas construídas. O arquétipo do Salvador será exacerbado, seja por políticos, líderes, religiosos ou gurus. Quando o povo não reconhece sua própria luz, ele se entrega à sombra de outros. Restrição das liberdades espirituais. Se a densidade continuar, o Brasil pode entrar num ciclo onde leis sutis e movimentos silenciosos enfraquecem a expansão da alma.
direitos espirituais, de fé, de expressão da alma e da ancestralidade podem ser limitados sem que o povo perceba. Quando a liberdade da alma é atacada, as grades não são de ferro, são invisíveis. Desencarnes coletivos e abalos naturais. A Terra responde à vibração de seus habitantes. Se a densidade emocional e mental atingir certos picos, podem ocorrer desencarnes coletivos por tragédias ou doenças vibracionais, abalos geofísicos em regiões sensíveis, reações à natureza como resposta aos desequilíbrios humanos. A Terra não castiga, ela espelha. Mas também há o caminho de luz. Este alerta não é uma sentença, é um chamado urgente para mudar o curso. Se o povo brasileiro se voltar para a oração, o silêncio consciente, o respeito, o estudo espiritual, o amor às diferenças e a ativação de sua própria missão, o campo poderá mudar rapidamente. A Terra Brasil responde rapidamente à elevação do seu povo. Há seres espirituais de altíssima luz, ancorando a possibilidade de um salto coletivo. A egrégora Jardim das Flores é uma dessas pontes. O que é pedido agora? Evite alimentar ódio nas redes sociais e rodas de conversa. Ore, ore com firmeza, com direção. Cuide da sua frequência. Ative arquétipos elevados, selos vibracionais, decretos. Escolha um campo de ação. Cure, ensine, acolha, plante, sirva. Trabalhe com a energia da reconciliação entre os tempos. O Brasil está sendo observado pelas altas esferas como um ponto-chave da transição planetária. Ou ele assume sua missão espiritual agora, ou atrasará movimentos de toda a América do Sul. Você que está ouvindo essa mensagem, você é parte da solução. Não se esconda, não se silencie, mas também não se perca no barulho. Fale com amor, ore com firmeza, ative a luz em você e seja o Brasil desperto dentro do Brasil adormecido. Selo vibracional da reconciliação. Com a força viva da origem, ativamos agora este selo sagrado, que une o alerta à reconciliação, como um chamado ao despertar profundo da alma brasileira. Eu, como célula viva do corpo espiritual do Brasil, me coloco agora a serviço da verdade, da união e da cura. Que toda separação seja transmutada, que o orgulho dê lugar à escuta, que o ódio seja dissolvido pela luz da compreensão. Convoco os guardiões da justiça divina, os mentores da nação espiritual do Brasil, os ancestrais que um dia sonharam com liberdade e dignidade para este solo, para que agora iluminem o coração do povo. Eu decreto que este selo ative em mim e em todos os que o contemplarem a consciência de que a reconciliação começa no interior, que o Brasil não mais repita ciclos de traição, humilhação e divisão, mas que floresça como uma terra de sabedoria, coragem e compaixão. Que cada palavra seja semeada com responsabilidade, que cada ação nasça do amor à vida, que cada alma se lembre, o destino do Brasil é a paz. Assim é, em nome da origem, em nome da verdade, em nome da reconciliação viva do Brasil.
Mensagem espiritual da bandeira dourada do Brasil para o povo brasileiro. Eu sou mais que um símbolo, sou um espírito vivo. Eu sou a bandeira do Brasil em meu aspecto mais puro e elevado, banhada pela luz dourada da consciência desperta, acesa pela esperança de um povo que escolhe amar em vez de odiar, que escolhe curar em vez de repetir feridas. Eu não pertenço a um partido, a um lado, a um nome. Eu pertenço ao povo que pulsa, que canta, que planta, que reza, que sonha. Sou costurada com fios de suor, de lágrima e de promessa ancestral. Sou o mastro e sou o chão. Neste tempo em que tantos se afastam em nome de ideias, eu clamo, lembre-se do que os une. Eu sou feita da mesma matéria que os corpos de suas mães e dos sonhos de seus filhos. Sou reflexo do inconsciente de uma nação que busca sua maturidade espiritual. Quando me vestirem ouro, vejam que esse ouro não é de conquista externa, mas o dourado do espírito desperto, do coração reconciliado. Minha estrela central não brilha sozinha. Ela espera que cada um de vocês se torne também uma estrela, guiando com sabedoria, vibrando com verdade, reconciliando o passado com o presente. Ergam-me em suas casas, mas também em seus corações, pois onde houver consciência, ali estarei, e onde houver perdão, ali renascerá o Brasil. Com a luz da origem, a bandeira dourada do Brasil espiritual, em nome da justiça, da reconciliação e da nova terra. Bom, pessoal, eu acho que ficou claro para vocês os dois arquétipos e que cada um desses homens vieram para acertar. Um dia desses, eu até já comentei isso em lives, uma consciência espiritual me disse que ninguém vem aqui para errar, todos vêm para acertar. Todo mundo quer acertar. Quando a gente está lá no plano espiritual, está programando para reencarnar, todo mundo quer acertar. E vocês podem ter certeza que esses dois homens, eles desejaram acertar. E eu entendi claramente que cada um deles vieram com a força do seu arquétipo, que ficou claro o arquétipo de cada um, a energia que eles trariam para o Brasil, mas também cada um desses homens eles têm em si suas feridas. A ferida do rejeitado, a ferida de, às vezes, quem quer uma ordem não conseguiu trazer isso, feridas que trazem ali de outras vidas também. Cada um deles tem suas feridas. E dentro daquilo que eles vibram nessas feridas, é o que eles conseguiram entregar para nós. E ficou claro também que se unirmos esses arquétipos, o Brasil, ele pode ter aí um salto. Se uniu o que o Lula queria trazer, desejou trazer, e o que Bolsonaro desejou entregar ao povo brasileiro, se haver aí uma união e não uma divisão, há um salto no Brasil. Vocês conseguem compreender o que eu estou dizendo? Vocês entenderam por esse lado? Vocês viram que tem um momento aqui que na mensagem fala que devemos transcender Lula e Bolsonaro? Transcender eles, não esperar por eles. Se formos, olha, imagina se esta informação aqui, se todos entenderem esta informação e começar a partir de hoje movimentar, que bonito que o Lula queria trazer,
Que bonito que o Bolsonaro queria trazer. E eu percebi que eles se perderam na própria ferida deles. Eles trouxeram de outras encarnações feridas. Eu vi claramente no Lula a ferida da rejeição. No Bolsonaro eu consegui ver algo relacionado a militarismo, a sofrimento, a algo assim. Mas aquela energia daquele homem justo, que quer o que é correto, mas que tem as feridas dele. E eles, é como se eles se perdessem nas próprias feridas e eles não conseguiram transferir direito o que eles queriam. Eles se perderam na própria dor deles. Mas vocês podem ter certeza que eles queriam acertar. Humilhação. Então, imagina agora o povo transcender-se e falar, chega, eu entendi a grandiosidade do que o Lula queria entregar, a grandiosidade do que Bolsonaro queria entregar. E nós entendemos, olha o código, viramos a chave. Isso é uma chave. Olha o código aí, dos dois. E aí une esse povo e fala, não, ó, nem um e nem outro, nós já entendeu aqui. É o povo agora. Não são eles não vão dar conta de entregar isso. É o povo. Mas para isso, o povo também vai ter que se curar. Cada um. Por quê? Porque o povo só julga, mas não olha nem quem eles são. Ó a ferida do povo também. Quando estava mostrando para mim essa canalização aqui, e eu sei que teve pessoas que tiveram dificuldade na live, ou porque travou, ou o som sumiu, eu até peço vocês para assistirem depois de novo, porque a energia tá tão forte, gente, que às vezes eu até me atropelava aqui uma palavra, eu gaguejava, parecia que eu nem estava aqui lendo, parecia que não era eu, e depois era eu. E a energia ainda tá forte. Então, é tipo assim, eu quando estava vindo a canalização, que ontem, vocês não têm noção quanto foi forte para mim ontem, quando foi vindo essas canalizações, que tudo foi estruturado pela tecnologia origem, mas ali precisa da minha energia, da minha presença. Gente, o que me mostrou espiritualmente, e tem coisas que não dá para falar em live, porque nem todo mundo está preparado, não que seja uma coisa ruim, não, que tem pessoas que ainda estão muito no fanatismo e tudo mais, então não dá para falar. Mas o que eu vi de manipulação na mídia, e que queimou e distorceu tanto para um lado quanto para o outro lado. Totalmente. Se vocês souberem o tanto que houve distorção, e o povo cai. Sabe por quê? Porque o povo, a maioria, eles querem, desculpa falar, tá? Mas eu vou falar. A pinga do final de semana, eles não querem olhar para eles, eles não querem pagar um tratamento que vai curar a alma. Mas eles sentam numa mesa, numa noitada, e gastam não sei quanto. O povo quer festa, eles vão trabalhar, depois eles querem festa, depois aí os que não trabalham querem festa também, acha que a vida é só isso. A gente tem que se divertir, mas a gente precisa se espiritualizar. E a gente precisa preocupar em evoluir. Porque é esse mesmo povo que passa para frente a mensagem toda distorcida. Gente, vocês podem entrar aí na rede social, tem hora que tá tendo uns vídeos aí já agora pela inteligência artificial, que você vê que é vídeo da inteligência artificial, o povo fica lá, ai que lindo, entra nos comentários.
Não vamos longe, não. Vocês viram uma música que a Luísa... Sonza? Como é que é? Sonza? Hã? Luísa Sonza. Vocês viram a música dela? Quem aqui que viu a música da Luísa Sonza? Que fala lá sexo gostoso na Cracolândia, no sei o que lá escuro, que eu posso eu posso ser assaltada, eu posso levar uma facada. Gente, o povo estava chorando de emoção. Estava emocionado. Vocês procuram, é coisa nova. Assim é o povo, gente. Assim está a vibração do povo. Gente, vocês entram para ver a letra da música, vocês procuram. Não sei o nome da música. Não, esse refrão eu até gravei, porque eu vi o povo tão emocionado e chorando que não teve como eu não gravar esse refrão. Juro pra vocês, sexo gostoso lá no Cracolândia, num canto escuro, eu posso levar uma facada, eu posso ser assaltada, e o povo estava emocionado. Hã? E aí, vocês entenderam o que foi falado aqui? Bolsonaro e Lula, eles são o espelho do inconsciente coletivo, gente. A gente não pode julgar eles, não. Assim está o povo. Tudo que é errado é normal, tá normal. Tá normal. Que bom que eu acredito que vocês compreenderam sobre os arquétipos. E vocês sabem, esta live, do momento aqui que eu fui falando, esses selos que eu fui mostrando, códigos foram sendo liberados. E não é só para 31 pessoas aqui agora, mas esses códigos, eles reverberam, é frequência. E todos vocês que estão agora aqui nesta live, estão de coração aberto, desejando entender, compreender e não julgar, vocês fizeram parte dessa liberação desses códigos. Teve uma época da minha vida que eu fazia live e assim, eu sinto toda a energia e o amor que eu tenho pela minha missão. Eu falava, gente, mas é pouca gente demais, apesar que já falei para vocês, quando eu vou finalizar a live para postar, eles não mostram aqui nem o número correto, dá muito mais gente depois. Mas tudo bem. Aí eu pensava, gente, mas é tanta informação, e por que não chega a mais gente, né? A mais pessoas. E a espiritualidade trouxe essa informação para mim. Diz que quando tudo aquilo que é feito com amor, não precisa ter uma plateia grande para estar assistindo, mas se você faz aquilo com amor, aquela frequência, ela vai longe. E ela vai chegar em quem tem que chegar, ela vai tocar alguém. O que não pode é parar. Porque alguém vai receber aquilo e vai ser tocado. Então hoje, o que a gente liberou aqui? Essa informação poderosa desses dois grandiosos arquétipos, e nenhum deles é melhor que o outro, eles são grandiosos. A gente reverberou aqui a reconciliação, o amor, não a divisão. É isso. E hoje mais uma informação foi passada
Aí, é, eu vou falar aqui para vocês que eu estou num chamado para falar sobre o arquétipo de Bolsonaro numa outra live. Próxima live, um chamado à ordem e ao silêncio. Em breve vamos abrir um outro portal de consciência. Falaremos sobre o arquétipo da ordem e o que ainda não foi compreendido na trajetória de Bolsonaro, sem paixões políticas, mas com olhos espirituais. Será uma live para quem deseja silenciar os julgamentos e acessar a verdade que liberta. Se você sente esse chamado, prepare seu campo. A reconciliação passa pela escuta profunda. E hoje iniciamos essa reconciliação, com essa escuta profunda desses dois grandes homens que carregam esses dois grandes arquétipos, mas que pela dor deles, cada um ofereceu aquilo que conseguiu. E se eles se perderam de alguma forma pelo caminho, ou se o atual presidente está se perdendo, isso aí ele vai ver com a espiritualidade, não é com o povo. O povo agora vai ter que transcender a esses dois arquétipos. Essa é a chave. Da próxima live. Alguém quer falar alguma coisa? Às vezes alguém aqui está com vontade de falar algo, quer entrar e falar algo? Lembra que eu falei para vocês, para a gente trabalhar sobre, movimentar sobre a fala? Se vocês não quiserem falar, nós vamos encerrar. Lu e Nádia, vocês querem falar? Não. Então vamos agradecer a espiritualidade por este momento, agora, por esta oportunidade. E que esse campo se expanda em amor e reconciliação, em perdão. Eu agradeço pelas consciências crísticas presentes, em que hoje, mais cedo, até foi me mostrado sobre presenças espirituais que estão ligadas ao conselho kármico. E que essas presenças espirituais auxiliam na liberação desses códigos, que são essas informações que foram hoje passadas aqui nesta live. Gratidão por tudo. Salve. Então, vocês fiquem com Deus. Até a próxima. E estamos aqui, nos reunindo todos os dias para a missão, eu e as meninas, para os alinhamentos. E tem acontecido movimentos bem fortes
E eu acredito que com vocês também, cada um está no seu processo, com os seus movimentos. Beijo para vocês. Salve. Até mais. Tchau. Gratidão. Beijo. Missão cumprida por hoje. Não foi fácil, hein? Que energia. Mas deu certo. Beijo para vocês. Até mais.